Irmãos, nós estamos pregando desde domingo passado numa sequência em Efésios, e hoje nós vamos ler capítulo 1, do versículo 3 ao 14. São mensagens em sequência, todas as manhãs, baseadas na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 14. Abra a sua Bíblia e acompanhe esta leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, esse é um dos textos mais brilhantes, mais lindos, mais maravilhosos de toda a Bíblia. É uma sentença só. É uma sentença longa, uma sentença que abre com o bendito e termina com o glória seja dada a Deus. É um texto tremendo, que revela uma explosão da graça de Deus por todos os cantos, por todos os lados, abrangendo todo o universo, toda a história do ser humano, da igreja. Nesse texto, que daria para pregar o ano inteiro, só usando cada palavra, cada frase, nós vamos tentar sintetizar agora o que der, porque ele merece todo o nosso respeito, e passagens como estas, nós deveríamos pregar ajoelhados, ouvir ajoelhados, tamanha a magnitude de suas expressões aqui. São 3 linhas de pensamento, reveladas aqui, nesses versículos, 3 linhas. A primeira revela que de eternidade a eternidade, tudo depende do plano perfeito de Deus. Tudo, cada detalhe da vida humana, do universo, das nações, tudo depende de um plano exato, perfeito, idealizado, decretado e decidido, determinado por Deus. A segunda linha de pensamento: todo o propósito, todo esse plano só se tornou possível de realização em Cristo, nada fora dele. Qualquer detalhe, tanto relacionado com a salvação do pecador, quanto o rumo da história, quanto o fim do universo, tudo que planejado foi por Deus, foi possível de concretizar por e em Jesus. E a terceira linha de pensamento: o alvo de Deus
com tamanha grandeza de propósito, é que o ser humano, salvo por Ele, viva para a glória dEle. Então veja, tudo que o Deus eterno idealiza e planeja, tudo que o Deus Filho executa e torna real e possível, o Deus Espírito Santo faz com que você, abençoado por tal plano, aprenda que tudo foi feito para que você vivesse para a glória de Deus e não apenas saboreasse tantas bênçãos que com certeza Ele derramou sobre a sua vida. Alguns estudiosos falam que esse texto, que tem 202 palavras, é um hino grandioso, é um hino de tremenda beleza, que se assemelha ao que provavelmente o Tiago e a família dele viram lá na América, uma bola de neve rolando da montanha e crescendo de volume e aumentando de velocidade. Aqui no Brasil é bola de fogo, lá bola de neve. Mas a ideia desse texto é que o bendito do verso 3 e o glória do verso 14 revela que Deus, na imensa grandeza da sua eternidade, desencadeou uma imensa bola de bênçãos que vão descendo morro abaixo, trazendo coisas grandiosas numa velocidade cada vez maior para alcançar aqueles que são o alvo do seu amor por nós. Então, eu gostaria de chamar esse texto e meditar com vocês dessa forma. Antes até de dizer o tema, com certeza você já viveu, e se não viveu, pobre de você, mas com certeza, eu espero, você já tenha vivido em algum momento da vida uma experiência de tirar o fôlego, qualquer que seja ela. Contemplar uma beleza, uma catarata do Iguaçu, um quadro belíssimo, ouvir uma grande música, algo que te toque, algo que te deixe sem fala, sem fôlego. Então, eu vou dar a esse sermão o seguinte título: Bênçãos de tirar o fôlego, já que são 202 palavras, sem nenhuma pontuação, apenas uma vírgula atrás de outra, mostrando que Deus tomou fôlego, se é que Ele precisa disso, e colocou na boca de Paulo: bendito seja Deus, por isso, por aquilo, bênçãos de tirar o fôlego. A primeira bênção de tirar o fôlego, eu chamo de bênção cristalina, é a que está no verso de número 3, uma bênção de tirar o fôlego, é uma bênção cristalina, aquela que em sua origem tem Deus o Pai, aquela que em sua essência é espiritual, aquela que em sua variedade revela que Deus nos abençoou com toda sorte. Deus não é um minucioso que abençoa só aqui e não acolá, Ele abençoa com toda sorte. São bênçãos cristalinas em sua viabilidade, porque foram todas elas em Cristo, e são bênçãos cristalinas, porque são bênçãos na realidade espiritual. Veja só, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem efetivamente abençoado com toda espécie de bênçãos espirituais, é a essência das bênçãos, nas regiões celestes, em Cristo. São bênçãos cristalinas, sem nenhuma dúvida, sem nenhum equívoco. Por isso que eu digo que esta mensagem, essas 202 palavras revelam bênçãos de tirar o fôlego. Você já pensou? Não há dúvida que é Deus Pai que te abençoa, cristalino demais. Não há dúvida que a origem é Ele mesmo. Não há dúvida que de onde essas bênçãos vêm são as regiões celestiais, ou seja, onde não há atrevimento de Satanás de chegar e invalidar qualquer coisa que Deus tenha feito por mim e por você. Bênção cristalina. Também bênção cristalina porque foi em Cristo, não é porque você merece ou eu mereça. É uma bênção tão cristalina que o mérito é de um só, o Santo Cordeiro de Deus, que amou você, que amou a mim, que amou aos seus. Deus nos tem abençoado com bênçãos de tirar o fôlego. E um dos hinos, talvez de propósito, foram cantados aqui, um dos cânticos,
diz que Ele tem prazer. É seu prazer o quê? É seu prazer cumprir o que nos diz. Cristalinamente, eu chamo o verso 3 de uma bênção de tirar o fôlego. Outra coisa, bênção de tirar o fôlego é também uma bênção perfeita no passado. Não é só cristalina, sem equívoco, mas do verso 4 ao verso 6, eu posso dizer que essa bênção de tirar o fôlego é uma bênção perfeita no passado. Olha só, verso 4, 5 e 6, diz lá: assim como nos escolheu. Essa é a bênção perfeita no passado. Por que perfeita? Porque tem um autor, Ele escolheu. Quando Ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Quem é que estava lá? Quem é que estava dizendo: Deus, me escolha? Quem é que estava dizendo: Deus, me escolha por isso, por aquilo outro? Quem é que estava dizendo: Deus, me escolha porque eu vou ser isso, assim, 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 assim? Bênção perfeita no passado, tem esse autor que é Deus, e o texto diz: nos escolheu nele. Não é só a questão do tempo, mas é em quem Deus nos escolheu. Tem fundamento, tem tempo, tem propósito. Verso 4 começa: Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Nenhuma pessoa escolhida de maneira tão perfeita no passado pode viver do jeito que quiser. O Deus que escolhe porque quer escolher, o Deus que escolhe em Cristo porque Ele é o merecedor de tudo, escolhe para um propósito, para que você e eu sejamos santos. É tudo tão perfeito que esta é a bênção que eu chamo bênção de tirar o fôlego. Olha só o verso 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito, a generosidade, a graça incrível de um Deus que, para louvor de sua graça, nos concede tudo isso gratuitamente no amado. Quando Cristo é batizado lá no Rio Jordão, uma voz se ouve do céu. Alguém lembra que voz e o que essa voz dizia? Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Numa outra parte, um outro evangelista acrescenta: a ele ouvi, a ele ouçam, atendam a ele. Bênçãos de tirar o fôlego, cristalinas, bênçãos de tirar o fôlego, perfeitas no passado, bênçãos de tirar o fôlego, eficazes no presente. Versos 7 e 8, no qual temos a redenção, pelo sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. No presente, toda essa bênção de tirar o fôlego, eu sinto. De que maneira? Eu sei que sou perdoado, eu sei que sou amado, eu sei que sou salvo, eu sei que a minha dívida foi paga, eu sei. A Bíblia diz: Deus me deu isso, Deus me deu tal convicção. Então essa bênção de tirar o fôlego é tão cristalina em sua origem, é tão perfeita no seu passado e é tão eficaz no seu presente. Maravilha, maravilha. Você pode falar com Deus que hora? Que hora você pode falar com Deus? Só o Tiago sabe. Qualquer hora. Quantas vezes você pode pedir perdão a Deus? 7 vezes. Na opinião de Pedro, Jesus corrige a matemática: 70 vezes 7. Se tiver algum legalista de plantão, vai fazer a conta: 490. Mas não é isso que Deus está dizendo. Maravilhosa bênção eficaz no presente. Verso 7, nós temos redenção, o preço foi pago, nós temos livre acesso, o caminho está aberto. Jesus quebrou qualquer parede, qualquer obstáculo.
você pode entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Por isso, irmãos, quando você for louvar, louve com franqueza. Quando você for orar, ore com fé, cante com alegria. Afinal, você chegar, simples mortal, e chamar o grandioso Deus de meu Pai, meu Deus, me perdoa por isso, por aquilo. Se você não se comove com isso, não há mais nada a fazer por sua alma. Não há mais nada a fazer. O apóstolo Paulo está dizendo: temos redenção, temos remissão pelo seu sangue, e ele derramou tudo isso abundantemente. Ou seja, cada cristão neonascido foi encharcado pela graça de Deus. Não há como alguém nascido de novo por essa bênção cristalina, perfeita no passado, eficaz no presente, não há como a gente conter o júbilo, conter o fervor, conter a vontade de sair pulando e dizendo: eu creio em Deus, eu sou amado por Deus, sou perdoado por Deus, eu sou instrumento de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero viver para Ele. Bênçãos de tirar o fôlego. E eu quero que você preste atenção nessa leitura que eu vou fazer agora. Ela está lá no Velho Testamento. Se você quiser abrir, Miqueias é lá no Velho Testamento. Fica antes de Naum e depois de Jonas. Já foi lido um verso de Miqueias hoje, mas olha, esse belíssimo texto é indispensável que leiamos. No capítulo 7 também, Miqueias 7, 18 a 20. Bênção de tirar o fôlego, eficaz no presente. Versículos 18, 19 e 20, os 3 últimos versos de Miqueias 7. Quem, ó Deus, quem é semelhante a ti, que perdoas e esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém sua ira para sempre. Olha só por quê. Porque Ele tem prazer na sua misericórdia. Sabe o que todo cristão sincero tem que dizer diante de uma palavra dessa? Aleluia, glória a Deus, um Deus que tem prazer na sua misericórdia. Quem é igual a Ele? Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Sabe o que você faz com esse texto? Mostrará a Davi sextavo a tua fidelidade, mostrará a membresia da igreja da aliança a misericórdia, misericórdia que ele jurou. E eu pergunto, me aponte uma única vez que Deus mentiu. Diga, quando foi que Deus falou assim para alguém? Enganei um bobo na casca do ovo. Quando é que foi que Ele falou isso? Ele nunca disse isso. Por isso eu chamo esse texto belíssimo de um lugar tão tremendo, de bênçãos de tirar o fôlego, cristalinas, sem equívoco, perfeitas lá atrás, eficazes agora e esperança para o futuro. Versículo 9 e 10 do texto de Efésios. Essas são bênçãos de tirar o fôlego, porque são as únicas coisas que nos dão esperança para o futuro. O verso 9 e 10 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, quer as do céu, quer as da terra. Para não ficar complicado, 2 palavras apenas: Deus desvendará todos os mistérios, e todo cristão sabe. Deus já revelou a nós, pelo seu Espírito, todas as coisas, para aqueles a quem Ele ama. Não há mais mistério, não há mais segredo, não há. E o texto diz que um dia, lá na frente, a esperança que eu tenho e que você deve ter, esperança decorrente dessa bênção de tirar o fôlego, é que um dia Deus vai fazer convergir, centralizar em Cristo tudo que é perfeito, tudo que é pleno, tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso. Ele vai até enxugar
todas as lágrimas de todos os olhos dos seus filhos, e Ele vai escancarar as portas da glória, e vai dizer a frase mais aguardada dos séculos. Todos nós um dia ouviremos a grande frase: seja bem-vindo, bendito de Deus Pai. Tudo isso que está aqui foi preparado para você antes que houvesse mundo. Essa é a minha esperança. A minha esperança não é uma melhor política pública. A minha esperança não é um partido perfeito. A minha esperança não é uma nova ideologia. Não é a esquerda, não é a direita, não é o centro. A minha esperança é Jesus Cristo, que me abençoou através de sua morte com toda espécie de bênção espiritual. E esta é a esperança. E por que eu digo que é a esperança? Porque é tudo tão cristalino revelado na Bíblia, é tudo tão perfeito lá atrás, tudo tão eficaz no presente, que a única esperança que eu tenho no futuro é que um dia Deus entregará todas as coisas a Jesus, e Jesus entregará todas as coisas a Deus Pai, e tudo será perfeito. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais denominações, não haverá mais culpa, não haverá mais medo, não haverá mais ressentimento, não haverá mais nada. Um dia isso será real, já é promessa, pode acreditar, nele a gente pode confiar. E mais uma expressão que eu valorizo num dos cânticos aqui: não dá, sem Jesus não dá. Não dá para viver. E eu ainda acrescento um breve anexo, que geralmente em alguns lugares eu já ouvi: não dá, sem Jesus não dá, para ser feliz. Não dá não, não dá não, não dá não, não dá. Não é assim não, né? Tudo bem, depois você ensina aí. Não dá não, não dá. Alguém já tentou. O mundo tem tentado viver sem Ele. Até a igreja tenta viver sem Ele. Ela cria mecanismos, ela cria estratégias, e Jesus é suficiente. Eu termino a mensagem dizendo o seguinte: essas palavras de Efésios 1, de 3 a 14, revelam bênçãos de tirar o fôlego. E a última delas é a bênção fundamental, cristalina, perfeita no passado, eficaz no presente, esperança para o futuro, mas acima de tudo, fundamental para sempre. Versos 11 a 14 diz o seguinte: nele, em Jesus, eu digo, nós fomos feitos herança, nós fomos predestinados, segundo o propósito daquele que faz tudo sem pedir licença e sem pedir conselho meu. Ele fez tudo segundo o conselho da sua vontade. Nele nós somos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, que um dia ouvimos a palavra do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, que um dia acreditamos nesse Evangelho, que um dia fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o Espírito é como a garantia de que tudo vai funcionar como Deus falou. E o texto termina dizendo: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então, a bênção, que eu chamo de bênção de tirar o fôlego, ela é fundamental, para sempre. Veja só, quando você morrer, e você vai morrer, eu vou morrer, você vai ter certeza de que vai para o céu. Agora, como que é possível isso? Tem um selo de garantia. Quem tem o selo de garantia, fica tranquilo. Pode morrer de acidente, pode morrer de velhice, pode morrer hoje, pode morrer amanhã, não tem problema. Tem selo de garantia, não tenha medo dela, da foice, da morte. Não tenha medo dela, ela é tua amiga, ela não tem poder sobre você, nem sobre mim. Porque o texto deixa claro: o Espírito Santo que selou você, naquele dia que você acreditou, selado você já está, cheio dele ainda não. Então enchei-vos do Espírito Santo e contem a todas as pessoas que você foi alvo de uma bênção, que é uma torrente de tirar o fôlego. E eu gostaria que você ouvisse, no final dessa mensagem, o dedilhar de uma música.